O período mais esperado pelo grupo de jogadores do Internacional enfim chegou. As férias do mês de junho, referentes à pausa para a Copa do Mundo de Clubes, começou. Mas antes disso, uma intensa discussão e debate pelo fato do Inter ter chegado à zona de rebaixamento depois da derrota para a equipe do Galo pelo placar de 2-0. Direção e comissão técnica conversaram, tiveram diagnósticos e definições, principalmente em relação aos rumos do trabalho do técnico Roger Machado, que está absolutamente garantido neste momento de pausa e depois de intertemporada. O diagnóstico ataca justamente os problemas que o treinador teve neste primeiro semestre para explicar o fracasso nestas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro. A gente fala também sobre o mercado da bola, porque o Inter mira um volante do Juventude que se envolve em uma polêmica de um possível leilão feito pelo Clube da Serra entre os dois clubes da capital. Falaremos também sobre Rafinha. O atacante da seleção brasileira revelou um fato inusitado sobre a sua infância. Ele é colorado, mas após virar a casaca. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 13 de junho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. O Inter está de folga. Os jogadores do Internacional, o grupo de jogadores, está de férias, que começa após a partida contra a equipe do Galo, dentro desta paralisação que o futebol brasileiro vai ter para a Copa do Mundo de Clubes, que começa neste domingo lá nos Estados Unidos, e com isso os clubes que não estão classificados dão férias para os jogadores. No Internacional, esse período de férias vai ser de 14 dias, até o dia 27 de junho, que é quando o Inter retoma os trabalhos, faz uma pré-temporada de aproximadamente 17, 18 dias. Se tem a expectativa, inclusive, de que exista amistosos sendo marcados para este período e o Inter possa voltar a buscar uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Mas algumas informações importantes existem do ponto de vista de diagnósticos do Internacional sobre este primeiro semestre, que termina com o Inter estando na zona do rebaixamento. O próprio técnico Roger Machado adiantou, e o José Olavo Bisol, vice de futebol colorado, eles adiantaram que a viagem para Porto Alegre ela seria longa e ela seria de muitos debates, seria de muitas discussões e conversas para haver diagnósticos de o que aconteceu para o Inter parar na zona do rebaixamento. E alguns diagnósticos já são vazados por dirigentes do Internacional nesta sexta-feira, tá? E todos eles apontam para um crédito muito grande do trabalho feito pelo técnico Roger Machado e algumas justificativas de o porquê o trabalho teve uma oscilação tão grande neste primeiro semestre, a ponto do Inter estar parando na zona do rebaixamento nesta reta final de semestre, tá? Neste último jogo, e vai ter pelo menos um mês de Inter na zona do rebaixamento. Os dirigentes entendem que o alto número de lesões atrapalhou o Roger Machado. Em função de todo esse acúmulo de jogos, o grupo ficou curto em determinado momento porque haviam 7, 8 jogadores no departamento médico. E que é algo que será corrigido para o segundo semestre, porque muitos jogadores voltam. A gente vai ter na partida contra o Vitória no Beira-Rio no dia 14 de julho, se não estou enganado, Rocher de volta, Mercado de volta, Carboneiro de volta, os atacantes todos de volta. A única exceção é o Fernando e o Bruno Gomes, que ainda estariam no departamento médico. Mas o fato desses jogadores estarem se recuperando durante esta pausa para o Mundial de Clubes dá um ar de otimismo para o Internacional, que, claro, vai buscar peças na janela de transferências. Mas Roger terá um grupo um pouco maior para trabalhar neste retorno do futebol a partir do mês de julho. E isso é tido como um diagnóstico em relação ao que também deu errado ao Inter no primeiro semestre, tá? Na tarde desta sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando justamente sobre os movimentos que o Inter faz para reforços, tá?
A gente sabe que o Inter busca um volante, um camisa 8, que o Elian Irala, argentino, é a principal peça, o principal alvo do Inter no momento, mas o Inter também busca outras opções, tá? E buscará um camisa 5. Eu dei detalhes sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira. O Roger admitiu a repórteres, por exemplo, quem é o volante titular dele neste momento, na camisa 5, com a ausência do Fernando, e revelou aquele volante que 19 em cada 20 técnicos do futebol brasileiro quer, e ele quer também, e está livre no mercado. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas um dos nomes que também está na pauta do Internacional é o volante Kaique, que roubou o noticiário nesta sexta-feira em função de um leilão Grenal que pode estar acontecendo pelo Juventude e que irritou o outro lado, irritou o Grêmio, tá? O que aconteceu, de acordo com o Grêmio, é que havia um acordo. O Grêmio iria pagar 5 milhões de reais e ceder 2 jogadores por empréstimo ao Juventude pelo Kaique. O Inter teria tentado atravessar essa negociação e teria se interessado também pelo Kaique. E o Juventude colocou um preço para o Internacional. O Alexandre Ernst, do Vozes do Gigante, que estava lá em Belo Horizonte, conseguiu a apuração de que o Inter ouviu do Juventude que o valor do Kaique era 7 milhões de reais, mais 2 jogadores por empréstimo. 2 milhões de reais a mais do que o Juventude havia fechado com o Grêmio. E essa postura teria indignado a direção do Grêmio, que a partir disso teria pulado fora da negociação e dito para o Juventude, se acerta com o Inter então. Entretanto, hoje veio lá de Caxias uma outra versão para essa história. O Bruno Muck, repórter da Rádio Caxias, apurou e informou que a direção da Juventude está dizendo que o Inter não procurou oficialmente o Juventude pelo Kaique e que o negócio com o Grêmio está de pé. E eles não estão entendendo a indignação do Grêmio, porque o negócio que existe é com o Grêmio, o Juventude não está fazendo leilão e o Inter não procurou o Juventude oficialmente. Qual das 3 versões é a verdadeira? Eu não sei. Mas existe uma grande polêmica hoje entre Inter e Grêmio por Kaique, a partir do Juventude. O Inter tem interesse no jogador, mas parece estar olhando também para outras opções. E o sinal que veio do Inter de que o Juventude queria 7 milhões de reais mais 2 jogadores por empréstimo não agradou muito a direção colorada, que achou esse valor bem alto. Não sei onde o Kaique vai parar, tá? E nem sei se vai parar em Inter ou em Grêmio. Mas o Inter tem interesse, de fato, por esse jogador, que inclusive é da confiança do técnico Roger Machado. Em vários momentos já jogou com o treinador colorado, tá? Dito isso, existe uma outra situação que repercutiu bastante nesta sexta-feira e que envolve o atacante Rafinha, do Barcelona e da seleção brasileira. Todo mundo sabe que ele é colorado, ele sempre admite essa ligação que ele tem com o Internacional desde sua infância, admite, por exemplo, que quer voltar a jogar, quer jogar no futebol brasileiro, porque ele nunca atuou em uma partida profissional no futebol brasileiro e que quer jogar no Internacional, é um dos sonhos que o Rafinha tem. E o Rafinha revelou, em uma entrevista nessa sexta-feira, que era gremista. E era gremista por causa do Ronaldinho. O Rafinha é da Restinga, zona sul de Porto Alegre. O Ronaldinho era um cara que veio da zona sul de Porto Alegre também. E, muito fã do Ronaldinho, o Rafinha disse que recentemente descobriu fotos dele com a camisa do Grêmio. E que ele não sabe muito bem o momento em que ele virou a casaca. Mas diz ele, Rafinha, que desde que se conhece por gente, é colorado. É um tempero em meio à história deste grande jogador, um ídolo do futebol mundial, o ídolo do Barcelona, e que faz sucesso na Europa e pretende um dia voltar para o Internacional. E o torcedor colorado, claro, tem muitas expectativas em relação a isso. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? KTO.bet.br, a nossa casa de apostas. Jogue com responsabilidade. Domingo começa a Copa do Mundo de Clubes. Tem Porto e Palmeiras. A minha aposta é 2-1 Porto. Os brasileiros vão sair muito pior do que se imagina nesse campeonato, tá? Joga na KTO com responsabilidade, participa da Liga do Milhão. A Copa do Mundo de Clubes é a nossa chance de subir no ranking da Liga do Milhão KTO. Vai lá, te registra com responsabilidade. Um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal.
Beijo!